convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 38. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui cultuando a Deus e a nossa proposta é caminhar no livro de Salmo de maneira sequencial e expositiva. Então nós já pregamos no Salmo 36, Salmo 37 em 2 pregações, hoje é o Salmo 38 e obviamente quinta-feira que vem será o Salmo de número 39. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 38. Nós vamos fazer a leitura inicialmente do verso 1 até o verso 10, que diz o seguinte: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu por causa de tua ira. Todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui meditando na tua palavra, Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição desse texto, ó Pai. Pai, que sejamos profundamente impactados pelo Senhor, desafiados pelo Senhor, mas sobretudo encorajados por Ti, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor me use como Teu instrumento, apesar de mim, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu acho mais extraordinária quando a gente vai olhar para o livro de Salmos, é porque os salmistas, eles verdadeiramente despejam a alma diante dos seus escritos. Principalmente Davi faz isso de maneira muito profunda, e isso impacta o nosso coração. Nós acabamos de ler esse salmo e você talvez tenha ouvido a leitura, lido junto comigo e deve ter pensado, gente, que texto forte, que palavras fortes que são usadas ali. Mas é porque o salmista, ele tem o desejo de colocar a profundidade de todo o sentimento, de toda a emoção que ele está sentindo em função daquilo que ele está passando. Uma das coisas interessantes do Salmo de número 38 é que tem um título desse Salmo que revela muita coisa para a gente, porque os Salmos são difíceis da gente avaliar o contexto, diferente de uma carta de Paulo, ou diferente dos Evangelhos, ou outros textos bíblicos, que a gente sabe quem escreveu, quando escreveu, qual era a circunstância que envolvia aquilo ali. Os Salmos não, os Salmos é o grandinário do povo de Israel, e eles são poesias, eles são expressões da alma, eles são músicas que o povo cantava. Mas esse Salmo, ele traz uma informação muito interessante no seu título, ele diz assim: Salmo Davídico, uma lembrança, ou uma memória, ou para memória, ou petição de memória. Aqui tem uma coisa muito interessante. O que nós precisamos ter em mente aqui, para que esse salmo fique claro para a gente, é que Davi escreveu ele para que ele fosse lembrado pelas gerações futuras. Ele passou por algum momento muito forte, por uma situação muito forte, e o que ele quer é registrar isso em forma de poesia e de música, para que isso fosse lembrado para gerações futuras, porque era muito importante que isso fosse lembrado. Então, certamente, o que nós vamos meditar nessa noite aqui, é muito importante que nós saibamos, porque foi registrado por Deus, justamente para que a gente não pudesse cometer os erros que Davi cometeu. Aliás, uma das formas da gente não cometer erros no futuro é justamente olhar para os erros que nós já cometemos no passado. Muitas vezes nós negligenciamos isso e cometemos os mesmos erros. O que nós vamos meditar nessa noite é sobre um coração angustiado. Um coração angustiado. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe aí comigo,
do verso 1 ao verso 4. Davi fala da angústia do pecado. Olha só o que diz: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Como eu disse, não dá para saber exatamente qual é o momento de vida de Davi aqui. Mas uma coisa interessante é que Davi está descrevendo uma situação de angústia do coração e também uma angústia física que está sendo ocasionada por causa dos seus muitos pecados. A ideia aqui é que parece que Davi caminhou por um tempo, pecando e pecando e pecando e pecando, e uma hora essa conta chegou. E quando essa conta chegou, doeu demais. E agora Davi olha para Deus e diz: olha, eu estou angustiado porque eu percebi o peso do meu pecado, e isso tem me doído nos ossos, isso tem me afogado, isso tem me sufocado, isso tem doído muito. É isso que Davi quer dizer com essa expressão aqui. E sabe, meu irmão, tem uma coisa interessante. Normalmente, quando estamos pecando, quando estamos praticando a desobediência ao Senhor, quando estamos negligenciando a palavra do Senhor, a gente não para pensar nas consequências disso. É claro que quando você lê esse texto, você logo lembra de Davi, justamente quando adulterou com Batseba e ficou por pelo menos 10 meses mentindo, enganando, assassinando, usurpando a mulher do outro. Ele passou todo aquele período sem perceber. Mas é bem possível que esse salmo não está falando desse momento da vida de Davi. Mas o fato é que um dia a conta do pecado chega. Um dia a conta do pecado chega. Adam Clarke, um teólogo, ele comenta o seguinte, ele diz assim: nem sempre há uma conexão entre pecado e enfermidade, mas aqui o salmista confessa seu pecado e o faz uma vez mais adiante. Ele está experimentando em todo o seu corpo as consequências do juízo divino sobre si. Ele foi acometido por algum tipo de enfermidade, e a leitura que ele está fazendo da vida dele é que essa enfermidade está sendo ocasionada por Deus como consequência dos seus muitos pecados. Mas aqui, meu irmão, precisa ficar uma coisa clara para você: não é toda enfermidade que é consequência ou que é juízo de Deus, mas pode ser que seja. Como que eu sei, pastor, se é ou se não é? Só a pessoa que está passando por isso que sabe. Porque quando é o juízo de Deus, ela é despertada pelo Espírito. E parece que é isso que está acontecendo aqui com Davi. E Davi está querendo contar isso para as gerações que estão por vir, para dizer: não façam isso. Porque o peso do pecado, ele é terrível. O texto continua, ele diz o seguinte, olha só: a angústia que ele está sentindo não é só a angústia da percepção do pecado. A angústia que ele está sentindo não é só o fato de ter caído a ficha: pequei contra o Rei dos Reis, pequei contra o Senhor dos Senhores. Não, a angústia que ele está sentindo também é uma angústia física, é uma dor. Olha só o que ele diz: estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doendo, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Sabe, meu irmão, a angústia de Davi aqui, ela não só tem a ver com o fato dele ter percebido o pecado, mas tem a ver também com o fato de que isso verdadeiramente estava doendo nele. Fisicamente, alguns comentaristas chegam a dizer que talvez seja um momento em que Davi teve lepra.
E aquela dor era tão profunda que ele andava encurvado. Mas você percebe que quando Davi está descrevendo aqui, ele não está descrevendo somente uma dor dos ossos, da carne, mas ele diz: olha, o meu coração geme de angústia, meu coração palpita. Sabe quando você fica nervoso e vai dando um taque cardíaco na gente assim, a gente vai ficando assim. Tem gente que, por causa das circunstâncias, do medo ou de qualquer coisa, sente isso. É isso que Davi está sentindo. É isso que Davi está sentindo. Davi está sentindo uma dor que é no profundo da alma. E essa dor, meu irmão, é pela percepção clara e simples de que ele não estava mais caminhando de mãos dadas com Deus. De que ele não estava mais caminhando de mãos dadas com o Pai, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Talvez no tempo que nós estamos vivendo, você está lendo isso aqui, está falando: gente, mas já tinha coronavírus naquela época? Não, é claro que não. Mas já tinha juízo de Deus, já tinha percepção da ausência de Deus, já tinha percepção do pecado. E isso doía, não só o corpo, mas sobretudo a alma. O coração dele está gemendo, gemendo. Um homem que um dia se sentiu forte demais, que se sentiu poderoso demais, que se sentiu acima das circunstâncias, agora está entregue em meio à dor e a uma angústia profunda da sua alma. Olha só o que Derek Kidner fala sobre isso. Ele diz o seguinte: a culpa que um homem forte, bem-sucedido, poderia ter menosprezado apressadamente, agora são como fardos pesados. Os pecados que talvez parecessem um mero gotejar, agora se revelam como uma inundação para afogar. Os pecados que talvez ele olhou e falou: não tem nada, isso não tem problema nenhum, isso é pouca coisa, isso todo mundo faz. Agora a conta chegou e ele está percebendo que essa conta é cara demais. E a sua alma está entregue a uma profunda angústia. Então olha só, em primeiro lugar, ele percebe, a angústia vem pela própria percepção do pecado. Em segundo lugar, a angústia veio pela dor ocasionada pelo pecado, não só a dor física, mas a dor da alma, a dor do profundo do coração. E agora, em terceiro lugar, a angústia vem pela percepção do abandono de seus amigos. Olha em terceiro lugar o que diz o texto: meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Porque, meu irmão, quando você está na miséria, são poucos os que estão dispostos a te ajudar. Mas são muitos aqueles que estão dispostos a pisar sobre sua cabeça. E aqui nós não estamos falando de uma pessoa simples, nós estamos falando do rei Davi. Nós estamos falando do herói de Israel. Nós estamos falando de alguém que tinha uma grande fama sobre Israel. E agora todos os seus amigos o temiam, porque ele estava doente, ninguém queria pegar aquela doença. Todos os seus amigos se afastaram dele. Mas é engraçado que na medida que os amigos se afastaram, os inimigos se aproximaram. Os inimigos começaram a maquinar dioturnamente, o tempo inteiro, como destruir por inteiro e por completo a vida desse homem. Aqui você precisa perceber uma coisa muito interessante. Davi estava se sentindo sozinho. Davi estava se sentindo como caminhando sem ninguém. Davi estava caminhando sem Deus, sem amigos e cercado de inimigos. Por quê? Porque um dia ele soltou a mão do Senhor, um dia ele deixou de perceber Deus como Criador.
Olha só essa história que eu acabei de ouvir do meu pai, que interessante. Um senhor na Itália, com 93 anos, foi curado do coronavírus. E aconteceu uma cena interessante. Na saída dele do hospital, as pessoas bateram palmas e etc, etc. Um momento de alegria, um momento de confraternização. Mas então alguém do hospital teve que dar uma notícia para ele. A notícia era a seguinte: olha, é tudo muito bom, bacana, a gente está feliz demais que deu tudo certo, mas é o seguinte, no seu tratamento a gente teve que trocar você para pôr no respirador, e isso gerou um custo e tem uma conta aí para ser paga. Existe uma conta aí no hospital que o senhor precisa acertar. E aquele senhor começou a chorar. E aí, constrangido ali, aquela pessoa do hospital dando notícia, falou: não se preocupe, a gente parcela, a gente dá um jeito de você acertar isso. E ele disse assim: não, eu não estou chorando por causa da conta que eu tenho que pagar no hospital, isso é tranquilo, isso não é importante. Eu estou chorando porque só agora, com 93 anos, eu percebi que durante 93 anos eu respirei o ar gratuitamente dado por Deus. Por 93 anos eu não percebi que Deus é quem me sustentava, me dando ar, e que eu não tinha que pagar por isso. Sabe, meu irmão, isso é profundo. Porque Davi aqui está se sentindo sozinho, inclusive da presença de Deus. Davi aqui não está se sentindo sozinho só da presença dos seus amigos queridos, só da presença dos status. Ou seja, ele não está se sentindo sozinho porque as pessoas não estão curtindo o seu Instagram, porque as pessoas não estão seguindo no Facebook, porque as pessoas não estão compartilhando o que ele diz. Não, ele está se sentindo sozinho porque os seus amigos o abandonaram, os inimigos vieram e não tem ninguém com ele, nem mesmo Deus. Isso fica claro quando a gente vê no verso 15, olha aí comigo, 4º lugar, a angústia da solidão de Deus. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Verso 18, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Verso 21 e 22, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Davi está clamando por um Deus que está distante dele. Davi está clamando por um Deus que na percepção dele, ele não está vendo. Davi se envolveu tanto em meio à podridão do pecado, se envolveu tanto em meio ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo, que o que restou para ele, quando a presença de Deus, na percepção dele, não estava mais ali, só foi angústia, só foi dor, só foi falta de esperança. Sabe, meu irmão, ontem mesmo eu estava conversando com alguns amigos sobre como seria passar o fim dos tempos, ou passar a realidade do fim, sem a esperança de Deus. E eu comecei a meditar sobre isso e pensei como deve ser terrível você olhar para a realidade da morte, você vê que isso é real, você vê que não tem como escapar disso, que a doença está aí, que a dificuldade está aí, que o sofrimento está presente, e não tem ninguém em seu favor. Como deve ser terrível alguém que não crê num Deus que ama, num Deus que envolve nos seus braços, num Deus que é refúgio, num Deus que protege, num Deus que é Pai. Porque ele olha para o amanhã e ele simplesmente só vê o caos. Ele não vê nada além da dor, do sofrimento e do desespero. E isso é angustiante. E parece que é justamente esse o sentimento que Davi está tendo aqui. Por algum momento, por causa daquela tamanha dor, por causa dos muitos pecados dele, ele percebeu o seguinte: Deus não pode estar comigo. Por isso ele gritava, ele clamava: Senhor, não me abandones, porque o sentimento dele é de que Deus tinha o abandonado, o sentimento dele é de que Deus tinha virado as costas para ele, o sentimento dele é de que Deus não estava presente. E quantos de nós, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de profunda angústia, não é isso que nós falamos? Onde está o Senhor?
E eu creio que esse ou essa é a maior angústia que o homem pode sentir. A não presença de Deus. A realidade de que Deus não está com ele. Ou pelo menos a percepção disso. Talvez se terminássemos aqui agora, no verso 22, o último verso desse texto, a gente diria, então é isso, acabou. Davi simplesmente contou a sua angústia, a motivação dessa angústia foi por causa do pecado, foi o juízo de Deus que veio sobre ele, e Deus parece que puniu ele e foi embora, e deixou ele lá sofrendo. Pelo menos esse foi o sentimento que Davi trouxe. Mas aí, meu irmão, a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que essa história faz parte de uma história maior, que é a história do Evangelho. A gente percebe que essa é a realidade do homem, essa é a minha e a sua realidade. Caminhamos pelas nossas próprias pernas, enfiamos a cara nos nossos pecados, vamos enfiando, atolando, como uma areia movediça, os pecados vão nos envolvendo e a gente vai entrando naquilo. E quando está só a cabeça de fora, a gente só está com o narizinho aqui tentando respirar, quando a gente percebe que está totalmente envolvido por aquilo, então a gente clama a Deus: Senhor, não te demores, apressa-me em ajudar-me, como diz o salmista aqui. E sabe o que é mais interessante? Que Deus de fato ajuda. O Evangelho mostra a realidade desse homem cruel, desse homem envolto na sua angústia, desse homem envolto do seu pecado, desse homem que não tem esperança, desse homem que não tem perspectiva, desse homem que olha para o amanhã, quando ele vê só a si, ele simplesmente vê o caos. Mas aí, meu irmão, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê a providência de Deus e a gente vê que Deus já tinha planejado, antes da criação do mundo, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, a redenção desse coração maldoso, a redenção desse coração angustiado. Essa redenção veio por meio de Cristo Jesus. Jesus, o próprio Pai encarnado, o próprio Deus encarnado, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, por causa desse pecado, por causa dessa angústia, por causa dessa dor. Ele absorveu sobre si todo o juízo de Deus. Observe que quando Jesus está na cruz, o que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali Jesus sentiu a dor do juízo. Ali Jesus entrou no estado de humilhação mais profundo, para justamente resgatar a sua alma da angústia. Ele tomou a sua angústia para si. Ele tomou a sua dor. Essa dor de Davi, que ele andava pranteando, encurvado, a dor era tão grande que ele mal conseguia esticar o corpo. Essa dor desse coração que gemia, desse coração que palpitava, Jesus tomou sobre si toda essa dor, Jesus tomou sobre si toda essa angústia, Jesus tomou sobre si, para que você pudesse desfrutar de um leve fardo. Observe que o salmista diz que o fardo dele era pesado. Olha só o que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, Jesus diz isso depois que ele se apresenta como Deus, como Messias enviado pelo Pai.
como alguém que tem todo o poder e toda a autoridade. Sabe, meu irmão, é por corações assim, angustiados, como o de Davi, como o meu, como o seu, corações que estão entregues ao desespero, corações que não veem mais esperança, corações que estão como envolvidos por uma areia movediça de pecado, que Jesus veio para resgatar, para tirar você daquela condição, te puxar para fora, e Ele se colocou no seu lugar, Ele tomou sobre si a sua angústia. E a proposta de Jesus aqui é absolutamente injusta, porque Ele diz assim: pega o seu fardo que é pesado e me entrega, e pega o meu fardo que é leve e toma para si. Essa troca não é justa, mas essa é a realidade do Evangelho. É uma realidade de um amor que supera tudo, de um amor que é incondicional, de um amor que resgata você, independente de quem você seja ou do que você fez. Essa é a realidade do Evangelho, um Evangelho que mostra quem você é, alguém que pode desfrutar de um fardo leve. Eu não sei qual é o tamanho da sua angústia, não sei qual é o tamanho da dor que os seus pecados têm te ocasionado. Talvez você esteja literalmente como Davi, já não consegue nem mesmo colocar o corpo ereto, já anda encurvado, tamanha é a sua angústia. Tem gente que é assim, a dor é tão grande que ele simplesmente mal consegue caminhar, o coração palpita o tempo inteiro, porque o desespero ele está à porta, ele está batendo o tempo inteiro. Sabe, meu irmão, eu quero te apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é a salvação para a sua vida, é a redenção para a sua angústia, é a libertação do cativeiro que o pecado te envolveu. Agora, isso significa ir até Jesus, é isso que ele diz no verso 28, venham a mim. Normalmente as pessoas perguntam assim: pastor, como eu posso desfrutar da paz de Deus? Como eu posso desfrutar da paz de Deus? E aí as pessoas começam a perguntar: porque eu não desfruto? Eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, mas meu coração continua palpitando, meu coração continua envolto à angústia, meu coração continua envolto ao desespero. Como que eu posso desfrutar dessa paz? Busque ao Senhor. E como eu faço isso? É simples. Leia a Bíblia, faça oração, procure encharcar o seu coração das realidades do Evangelho. Agora, veja bem, você busca felicidade no dinheiro, você busca felicidade no poder, você busca felicidade na aceitação social, você busca felicidade, e aí você diz: eu quero desfrutar da paz de Deus. Como? Se você está buscando paz em outros lugares. É como eu entrar numa padaria e começar a querer comprar produtos de marcenaria. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Busque ao Senhor. Você que está cansado, está sobrecarregado, você que está angustiado, busque ao Senhor. O que fazer então? Olha só. Em primeiro lugar, eu preciso que você saiba que o pecado um dia te levará à terrível angústia, se já não está te levando. O que fazer? Saber que o pecado te levará à terrível angústia. Segundo lugar, saiba que o homem mais forte se tornará fraco diante da consequência do pecado. Essa é uma realidade, meu irmão.
não importa o tamanho da sua força, não importa o quanto você ache intransponível. Aliás, se tem uma coisa que essa realidade da pandemia que estamos vivendo nos ensinou, é o fato de que somos frágeis, é o fato de que somos vulneráveis, é o fato de que a segurança da vida não está em nossas mãos. Então perceba isso, acorde para isso. Não se sinta invulnerável, não se sinta alguém que não é alcançado por dor, por sofrimento ou por angústia. Quanto mais forte você se sentir, talvez pior seja a sua dor. Paulo, aliás, faz uma lógica diferente, né? Ele diz que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque eu me fortaleço no Senhor. Terceiro lugar, se arrependa dos seus pecados. Isso é interessante, Davi faz isso. Davi diz: eu reconheço os meus pecados, eu reconheço os meus muitos pecados. Esse é um passo extremamente importante para você buscar paz, descanso, refrigério no Senhor. Reconhecer quem você é. Tem pessoas que se aproximam de Jesus com arrogância tão grande, como se Jesus fosse alguém vendendo um produto. E eu não condeno pessoas que pensam assim, porque talvez tenham ouvido um Jesus assim. Há muitas vezes que Jesus é apresentado dessa forma, como um mendigo pedindo alguma coisa. Oh, por favor, venha para mim. Oh, por favor, venha para mim. Não, meu irmão. Jesus nunca fez esse tipo de apelo. Ele sempre mostrou a realidade de quem nós somos, pecadores. Nós necessitamos dele. O que ele diz é: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para vocês. Quarto lugar, entregue o seu fardo a Cristo. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Entregar o fardo a Cristo é como andar no banco do carona de um carro. Tem gente que anda no banco do carona do carro e fala para o motorista assim: vira direita, vira direita. Tem gente que puxa o freio de mão, tem gente que passa a marcha. E isso não é entregar. Entregar é descansar, saber que Ele é o motorista, que Ele dá a direção, que Ele dá a velocidade, que Ele dá o tempo. Isso é entregar o seu fardo. Entregar o fardo não é dar para Jesus e falar para Ele como é que é para Ele fazer, não. Entregar o fardo é falar: Jesus, eu me coloco em Tuas mãos, eu descanso em Ti, eu vou ser conduzido pelo Senhor. Quinto lugar, busque a Cristo e sua paz. Busque a Cristo, como já dissemos aqui, orando, meditando na palavra, pensando em coisas que te levam a Jesus. Sexto lugar, desfrute da leveza do Evangelho. O Evangelho é leve, o pecado é pesado, o Evangelho é tranquilo, o pecado é complexo. O Evangelho é suave, mas o pecado é caos. O pecado é caos. Eu quero ler uma última frase para você. Ela diz o seguinte: não existe pior angústia do que pensar que Deus te abandonou. Mas hoje você precisa perceber que Deus nunca te abandonou. Na verdade, Ele te ama e te chama a viver a leveza do Evangelho. Eu vou ler de novo essa frase. Não existe pior angústia do que pensar que Deus te abandonou. Mas hoje você precisa perceber que Deus nunca, jamais, em hipótese nenhuma, Ele te abandonou. Na verdade, Ele te ama e te chama a viver a leveza do Evangelho. É a leveza do Evangelho. Sabe, meu irmão,
São dias em que os nossos corações estão angustiados, entregues ao desespero, entregues ao caos. Existem relatos de muitos suicídios nos dias que estamos vivendo. Por quê? Porque essas pessoas olharam para o amanhã e não viram esperança. Essas pessoas olharam para o amanhã e enxergaram apenas a si mesmo e se deram conta que estavam como numa areia movediça completamente coberta. Mas hoje eu quero dizer para você, existe um resgatador, existe um redentor, existe alguém que vem e te tira do mais profundo abismo, te dá identidade, te dá vida, te dá propósito, te enche de esperança, limpa a sua angústia, carrega o seu fardo. Esse é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Desfrute da leveza do Evangelho de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez a música que cantamos agora há pouco. Mas eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Eu queria que você fizesse dessa música um serviço de entrega do seu coração ao Senhor. Sabe, de você dizer assim: eu vou deixar na cruz mesmo, eu vou entregar tudo que passou, tudo que ficou para trás, o meu fardo pesado, eu vou entregar lá, e eu vou tomar para mim o fardo de Jesus, que é suave e leve, e viver a realidade desse Evangelho, que é leve, porque Ele tomou para si toda a minha e a sua angústia. Vamos cantar, vamos orar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me o seu amor me chama.
passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos colocar o nosso coração angustiado, está envolvido em uma dor física e emocional, onde a alma tem gemido. Mas nessa noite, Pai, nós queremos colocar tudo diante de Ti. Queremos entregar todo esse fardo pesado, todo esse pecado que tem nos arrastado a Ti, Pai. Declaramos nosso arrependimento, declaramos os nossos pecados, declaramos a nossa necessidade de Ti. Vem sobre nós, ó Pai, com refrigério, com refúgio, com descanso, com leveza, com suavidez, porque nossa alma já não aguenta mais caminhar. Nosso desejo é desistir, nosso desejo é entregar, porque sem Ti não há esperança, Pai. Por isso nos encoraja nessa noite, fortalece os nossos corações, abra os nossos olhos, nos faça perceber o Teu amor, nos faça perceber o Teu Evangelho, nos faça perceber aquilo que o Senhor fez e planejou desde a eternidade, Pai. Que o Senhor tem um grande amor incondicional por nós, que o Senhor nos chama por filhos, que o Senhor nos resgata das trevas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque só o Senhor é a nossa esperança. Vem sobre nós, é o nosso clamor, ó Pai, em nome de Jesus.